bom, isso que é importante, né? Também, graças a Deus. E que Deus abençoe vocês e familiares, viu? Amém, nós todos. Igualmente. Né? Tão importante a saúde de todos nós. Bem, nós vamos dar início. Eu já até vi o pessoal pedindo realmente para, a princípio, na hora de apresentar, por favor, desliguem os microfones e depois a gente dá um espaço para pergunta, tá bom? É só porque senão dá muita interferência de áudio. Outra coisa também, até por experiência de aula passada, tem uma hora que naturalmente aqui no programa ele dá uma parada, cai realmente aqui a projeção, mas aí logo em seguida eu encaminho para os líderes novamente novo link para a gente retomar, tá bom? Não precisam assustar não, isso é normal e acontece, tá certo? Então, eu queria só, antes de tudo, apresentar a vocês o meu TI, porque senão não seria possível. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um tal de Gabriel. Aqui, ó, tá aqui. Ei, Gabriel. Para poder me ajudar, viu? Então, tá aqui, esse é o moleque. Maria Clara tá ali presa com o Lu, porque senão ela não fica calada. Então tá, então vamos começar, gente. Abração para vocês, de vê-los todos presencialmente. Beijo. Vamos começar agora. Oi! Tem gente que não quer ouvir, não. Tem gente que não tá ouvindo? Isso, eu acho que você tem que ativar eles aí no áudio. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver, todos estão ouvindo? Olha. Estão me ouvindo agora? Peraí. Olha, teste. Estão todos me ouvindo? Sim, tem gente que tem que desligar aí o vídeo. Tá aparecendo. O Daniel apareceu agora. Tem gente que tá aparecendo. Ok. Eu acho que agora deu. Ok? Então, tá Ok. bom. Que qualquer coisa podem me falar, tá certo? Ok. Eu, para poder apresentar, eu vou tirar aqui porque fica melhor para a gente visualizar o material, tá certo? Depois, nas perguntas, eu volto. Ei, Lu! Ei, gente! Oi! Tá joia? Gente, aluna! Tudo bem? Turma! Tudo bem? Só passando para dar um oi na aula. Seja bem-vinda! Boa noite! Seja bem-vinda, Carabal! Oi? Agora a gente pode fazer. Oi? A Ana Aqui para vir dar um oi todo. Isso, eu já me apresentei, agora a gente vai iniciar o material, tá bom? Quer dar algum recado, Tarabal? Então vamos. Pode desligar aqui para mim? Pode. Vê se eu tô me ouvindo. Gente, está todo mundo me ouvindo? Porque... Deixa eu ver. Aqui. Mas ela não ouviu. Jennifer, você está ouvindo? Porque ela escreveu aqui no chat. Vamos ver. Daniel, tem uma opção na tela inicial que precisa ativar o áudio. Vejamos. Vai estar ativado. Vejamos. A gente vai olhar aqui. Vamos ver aqui. Eu te escuto, professora. Porque o Daniel está falando que ele não está ouvindo. Não, Vou acho ver aqui o que é de... A maioria está ouvindo. Porque aqui, Daniel, tá tudo ativado para vocês ouvirem. Tá bom? Jennifer também? Tá certo? Então, vamos lá, início, então. Gente, então, hoje nós vamos dar início à unidade 2, né, da nossa disciplina, falando sobre o tecido sanguíneo e o sistema imune. E vocês vão ver que hoje em si nós vamos falar muito sobre as células do sangue, sua constituição, e sempre com foco em relação a essas células, o tanto que elas colaboram, o tanto que, na verdade, elas são importantes
para a defesa do nosso organismo, né? Vocês vão ver, eu vou apresentá-los, que existem células que, de fato, são grandes responsáveis por nos ajudar a nos defender de vários processos infecciosos, tá bom? Nós vamos falar sobre o sangue, no seu contexto histológico, né? Sua constituição tecidual, e vamos falar dos leucócitos, que são um tipo de célula, são esses responsáveis por nos proteger, por serem os guardiões do nosso organismo. Bem, quando a gente fala, né, de sangue, é lógico que todos nós temos já noção da importância que é este material em relação ao nosso organismo, né? Que é um líquido que realmente corre pelo nosso sistema circulatório e ele passa por nossos vasos sanguíneos, né? Então, ao longo de toda a vascularização, nós temos aqui, nós temos todo esse material que é o sangue, tá? Nós vamos ver que nele a estrutura sanguínea é constituída tanto pelo plasma, que é uma porção aquosa, que eu vou apresentar a vocês, como também por glóbulos sanguíneos, que são células do sangue, tanto as nossas hemácias, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, como um conjunto de células que são os leucócitos, que são esses grandes responsáveis pela defesa do nosso corpo. Bem, a constituição sanguínea é fundamental porque ele nos ajuda a garantir o equilíbrio, né? O equilíbrio corporal, que é o que a gente denomina a homeostasia. Bem, deixa eu ver, só aqui tem ah, não, né, do topo de vocês. Bem, o sangue, ele, por passar dentro desses vasos sanguíneos, a gente sabe que ele faz parte de um circuito fechado, que é o nosso sistema circulatório, né? E ele provém ali um movimento que é regular e de uma única direção, sempre sendo direcionado e sendo bombeado pelo nosso coração. Este material, a gente sabe o tanto que é importante, uma vez que ele vai ser responsável por transporte de outros de oxigênio e nutrientes. Um organismo, um indivíduo que apresenta, em média, 5 a 6 litros de sangue, nós observamos que isso corresponde a mais ou menos 7% do peso corporal. Bem, deixa eu ver aqui, gente, é porque a Alessandra está me mandando uma mensagem aqui no WhatsApp, deixa eu ver o que é em relação aqui da aula. Ô, Alessandra, a Alessandra está me perguntando aqui como que usa esse aplicativo. Só abrir o link. É só abrir o link. Abrir o link e tem que baixar antes. Tá? Lembra que eu pedi a vocês que baixassem o Zoom antes, né? Baixar o Zoom, salvar aí, ou no computador ou no celular, e só clicar no link que eu enviei, tá bom? Bem, eu vou deixar esse WhatsApp aqui de lado, senão eu acabo também não conseguindo prestar atenção. Bom, Alessandra? Bem, aqui o volume total, então, desse sangue, que corresponde a aproximadamente 7% do nosso peso corporal. Ah, bem, ele, por circular dentro desses vasos sanguíneos, né? Então, nós temos aqui todo esse ambiente vascular que está presente em toda a nossa estrutura corporal. Alguns já estão estudando o sistema circulatório, outros ainda vão estudar. Vocês vão ver que nós temos quilômetros de vasos que percorrem toda a nossa estrutura corporal para levar esse nosso sangue a todas as partes do nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, aqui no caso desse esquema, quando a gente tem alguma interferência tecidual, né, quer seja por uma questão relativamente simples, que aqui no caso está mostrando, né, uma perfuração, às vezes até por uma madeirinha, né, isso vai promover uma lesão tecidual, e a partir dessa lesão tecidual, nós teremos a liberação aqui de sinalizadores químicos, que são produzidos pelas nossas células que foram agredidas.
Isso é o suficiente, essa presença, né, esses sinais químicos, como, por exemplo, histamina, prostaglandinas, são substâncias que vão atrair células que estão passando pelos nossos vasos sanguíneos e elas serão sinalizadas de que naquele ambiente há algo de errado. Com isso, nós vamos ver que nós temos células específicas, que nesse momento nem vou muito entrar em detalhe quais sejam, mas nós temos células que fazem parte dessa composição sanguínea que irão de encontro a esse ambiente, justamente porque eles vão, né, tem a possibilidade de sair desse ambiente sanguíneo através de um movimento que a gente denomina de diapedese, e eles irão para esse local de agressão tecidual para ajudar a limpar, a retirar todo aquele material, células mortas ou até mesmo micro-organismos que possam penetrar nesse local de lesão, tá? Bem, com isso, né, nós temos essas células que funcionam como uma primeira linha de defesa. Então, eu coloco isso, a gente destaca isso logo de início, nosso livro didático, coloca essa função do sangue, porque é uma função muito importante. Porque ela atua desde situações que são relativamente pequenas, né? Como eu disse, às vezes um arranhado, um machucado que a gente possa vir a ter bem superficial, ou até mesmo situações mais intensas, né? Então, essa parte sanguínea sempre é importante. E ela funciona, assim, uma primeira linha de defesa do nosso organismo. Bem, como eu falei com vocês, além desse fator de proteção, o sangue é um local de transporte. Nós sabemos que é no sangue, mais especificamente, como eu vou apresentar a vocês adiante, a partir das nossas hemácias, que temos o transporte do oxigênio, também temos o transporte de gás carbônico, de nutrientes diversos, restos metabólicos e até mesmo hormônios, que são produzidos pelo nosso organismo. Então, é um universo muito grande de componentes que estão ali presentes, né, no nosso sangue, que vão ser transportados, como eu falei com vocês, por uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Essa imagem é uma imagem do livro do Junqueira, do qual ele coloca para a gente ter uma noção. O tanto que, eventualmente, em alguns vasos sanguíneos, como especificamente nesses capilares pulmonares, a grande quantidade de oxigênio que está presente nesse sangue que passa por esses vasos. Logicamente, nós temos vasos, né? Do qual a gente vai perceber que a quantidade de oxigênio já está diminuída em função da troca tecidual que já ocorreu, né? Mas perceber isso, ter essa noção de curva, de quantidade de oxigênio presente no nosso sangue, é um universo muito importante, né? Porque a gente percebe, de um contexto gráfico, aquilo que é notório para todos, que nesse sangue tem transporte de oxigênio, tá bom? Bem, aqui eu coloco para vocês, porque a gente vai verificar a partir de agora que essa composição do sangue, ela é constituída basicamente por dois constituintes clássicos. Nós falamos de uma porção aquosa, que é o plasma, e uma porção celular, que é constituído pelos glóbulos, quer sejam vermelhos ou brancos. Bem, essa porção aquosa, que nós denominamos de plasma, ela constitui cerca de 55% a 60% da constituição do nosso sangue. Tá? Obviamente, aí tem uma pequena variação, muito de acordo, às vezes, com a literatura. E nós temos, do restante, né, aproximadamente 45% a 40% de parte celular. Então, o nosso universo, né, e vocês vão ver a partir do momento que eu falei que nós temos no sangue um ambiente de transporte de vários elementos, de nutrientes, eles estão muito dispersos aqui, ó, nessa porção plasmática do nosso sangue. Bom, aqui é um desenho esquemático muito simbólico daquilo que a gente vai ver mais adiante, até mesmo fotos
que foram retiradas de esfregaços sanguíneos, tá? Do qual aí a gente consegue elencar as células que fazem parte desse contexto sanguíneo, tá bom? Só para adiantar aqui vocês, toda essa parte vermelhinha aqui representada são as hemácias, tá? E essas células maiores, mais aí com um núcleo bem corado, um ambiente citoplasmático mais claro, é o que nós denominamos de glóbulos brancos. Mas isso a gente vai ver em detalhes adiante, é só realmente para vocês conseguirem entender essa representação que está aqui proposta para a gente. Bem, como eu falei, o plasma é a porção aquosa, né? E reparem aqui, quando a gente observa esse material, o plasma é a porção aquosa, mas isso não significa que ele seja translúcido, igual nós observamos a água, né? Afinal de contas, eu tenho sim, 90% da constituição do plasma é água, mas nós temos vários componentes dissolvidos nesse ambiente aquoso, né? Hormônio, proteínas, sais minerais que estão aqui presentes. E isso faz, na verdade, com que o plasma também seja um material muito importante. Por exemplo, queimados, indivíduos que sofrem queimadura, eles precisam de reposição de plasma, né? Porque acaba tendo desidratação e eles precisam, é um material, um componente muito utilizado no tratamento desses indivíduos. Qual que é a constituição em si desse plasma sanguíneo? Como eu falei, nós temos muitos componentes aqui, muitas proteínas, inclusive eu cito aqui para vocês, ó, várias as estruturas proteicas, inclusive com grande variação, né? Inclusive, só recordando a vocês, acredito que a maioria já tem ouvido falar, que as imunoglobulinas são os nossos anticorpos e eles são constituídos à base proteica, né? Da mesma forma que vários outros constituintes proteicos. Nós também temos vitaminas, glicose, né? Afinal de contas, glicose circulante, fonte ali energética, esse material ele precisa ser elevado para que ele possa atingir diferentes células que compõem a nossa estrutura corporal, né? Então, nós realmente temos nesse material plasmático, é um material rico, né? Um material bastante diversificado e com vários constituintes muito importantes. Aqui para vocês começarem a ter essa noção básica, né, da constituição dos nossos glóbulos sanguíneos, ou seja, a parte celular, né? Reparem aqui, representado nessa imagem, nós temos as nossas hemácias. As hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? No indivíduo considerado em proporções normais, ter uma constituição sanguínea normal, ele tem a presença de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, tá? Isso possa, às vezes, até ter alguma variação, muito em relação, às vezes, a kits de referência, mas, de uma maneira geral, esse é o valor considerado normal de um indivíduo saudável, tá? Deste outro lado, eu tenho os glóbulos brancos. Então, aqui as hemácias são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e do outro lado nós temos os glóbulos brancos, ou também considerados chamados de leucócitos. Bem, eles são assim representados, designados como glóbulos brancos, porque eles apresentam um ambiente citoplasmático realmente mais claro. Então, é uma contraposição, né, em termos de nomenclatura, em função desse material que realmente ele acaba tendo um ambiente citoplasmático mais claro. Bom? Bem, aqui nós temos as nossas plaquetas, tá? As plaquetas não são necessariamente células, não são consideradas estruturas celulares, elas são fragmentos celulares. Vocês vão ver, eu vou apresentar mais adiante. As plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos, umas das células de maior volume observados no nosso corpo, tá? Então, elas são estruturas, fragmentos celulares
constituídos exclusivamente por estruturas membranosas e citoplasma. E elas também, afinal de contas, tudo aqui é importante, né? Elas são muito importantes porque elas fazem parte do processo de coagulação do sangue, tá? Elas são observadas terem média de 140 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Tá? Você já, com certeza, né? Porque infelizmente não nos faltam, às vezes são situações, ocorrências de patologias. No caso da dengue hemorrágica, há um nível muito baixo, né, no indivíduo acometido por dengue hemorrágica da quantidade de plaquetas. O indivíduo tem uma queda muito substancial de plaquetas, por isso, inclusive, a possibilidade de hemorragia, tá? Bem, mas cada um desses aqui eu vou apresentar depois separadamente, aqui é só para a gente ter uma noção, porque na hora que a gente menciona, né, para já vocês terem essa noção de imagem mesmo, fotográfica, do que é que, na hora que eu falo um glóbulo vermelho, um glóbulo branco, uma plaqueta, o que imaginar, né? Bem, as células do sangue, elas têm um período de vida curto. Olhem só, imagine, a gente está aqui falando tanto da importância do sangue. E nós, na verdade, sabemos disso, né? O sangue é um elemento importantíssimo no nosso organismo. E são células que morrem relativamente, tem um período de vida relativamente curto. Só para vocês terem uma ideia, as hemácias, elas vivem em média de 120 dias. Assim como outros componentes, né? As plaquetas têm a duração de cerca de 7 dias, até tem muita literatura que fala que não é correto falar que plaqueta vive 7 dias, que ela não seria necessariamente uma célula, né? Então ela tem um período de duração de cerca de 7 dias. Os leucócitos podem viver cerca de algumas horas, mas até sim, existem alguns leucócitos, como os linfócitos, que nós vamos ver adiante, que podem viver mais de ano. Tá? Então, assim, tem uma variação, mas mesmo assim, vamos considerar um linfócito que tem duração de ano. Mesmo assim, é um período de vida curto, se a gente for levar em consideração a importância dessas células. Então, é isso, inclusive, que eu preciso chamar a atenção de vocês. De que, na verdade, se ela tem uma duração de vida curta, né, um período de vida curto, nós precisamos de ter mecanismos de produção de novas células do sangue. Né? Afinal de contas, eu preciso, ao longo de toda a minha vida, viver bem, viver com qualidade e estar, né, de fato, tendo a produção dessas células, tá bom? Gente, é só uma coisinha aqui, cuidado na hora de colocar aqui, escrever aqui no chat, né? Cuidado aí com umas palavrinhas que não pega bem não, tá bom? Bem, olhem só, as plaquetas, né? Vou apresentar a vocês as estruturas das plaquetas, como eu já falei anteriormente. Elas são importantes por um fator de coagulação do sangue, né? Elas são estruturas, como eu falei anteriormente, são fragmentos. E elas têm realmente essa composição bastante irregular, né? Para vocês terem uma ideia, essa imagem daqui é uma foto, é um esfregaço sanguíneo, do qual vocês estão vendo. Essas estruturas celulares maiores são as nossas hemácias. E esses fragmentos, esses pontinhos vermelhinhos, pequenininhos aqui, são as estruturas de plaqueta. Então, é isso que a gente observa. Na hora que a gente tem um esfregaço sanguíneo, nós observamos uma quantidade aqui de vários desses componentes, tá? Que são as plaquetas dispersas. Gente, está aqui me avisando, dentro de 10 minutos vai dar uma interrupção aqui na projeção e a gente retoma já já. Aí podem ficar sossegados que eu mando um novo link. Bem, então aqui, ó, essas estruturas plaquetárias, elas inclusive, reparem, normalmente elas são observadas aos conjuntos nos esfregaços de sangue, tá?
E elas, como eu falei com vocês, têm uma variação de 150 mil a 400 mil plaquetas por microlitro de sangue. Elas são fruto, como eu falei, de fragmentos de megacariócitos. Essa daqui é uma representação esquemática, tá, de uma célula, que é o megacariócito. Como eu falei com vocês, é uma célula realmente grande, bastante expansiva, e que ela vai liberando fragmentos. As estruturas fragmentadas, elas são constituídas de membrana, exclusivamente estrutura membranosa, e um pouco de citoplasma, tá? E elas são pequenas estruturas discoidais. Olhem neste outro esfregaço, né? Aqui mais uma vez, reparem que às vezes tem uma variação de coloração dos esfregaços sanguíneos, tá? No caso, vocês observam essas células maiores, são as hemácias. Nós temos aqui essas aí sim, bem maiores, que nós vamos ver adiante, que são os leucócitos, também denominados de glóbulos brancos. E esses fragmentos aqui, bem pequenininhos, mas observados em conjunto, né? Que são as plaquetas, tá? O fator que é regulador da produção das plaquetas é a trombopoetina. Ela é produzida pelo nosso fígado e pelos rins. Então, no indivíduo saudável, essa trombopoetina, ela constantemente está ali sendo produzida, estimulando o nosso organismo a que esses megacariócitos liberem de fato, né, essas plaquetas, para que elas possam colaborar com o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente se machuca, né, e aí a gente tem um leve sangramento. Logo de início, para poder colaborar na tentativa de estancar este sangramento, há um recrutamento de estruturas de plaqueta para esse ambiente. Por isso que aí, às vezes, passa um pouquinho, né? A situação já, inclusive, já se normaliza e a gente realmente para ali de ter aquela liberação de sangue, aquele ponto hemorrágico, ele acaba sendo estancado, tá? Bem, aqui, em termos das hemácias ou eritrócitos, tá? Vou apresentar a vocês. Bem, nós temos estas células, elas são anucleadas, né? Na verdade, as células são as únicas células anucleadas do nosso organismo. Isso é importante, é interessante, porque literalmente quando a gente observa que elas não têm núcleo e que isso, inclusive, faz com que elas não tenham capacidade de divisão celular. Afinal de contas, a gente observa que é a partir do núcleo onde a gente tem material genético e é onde a gente tem ali aquele processo de divisão celular. Inicia-se justamente pelo ambiente de núcleo. O fato dessas células serem anucleadas faz com que elas não tenham, de fato, armazenamento de DNA e faz com que elas, né, também não tenham capacidade de divisão celular. Mas aí a gente pode pensar, mas então por que elas são anucleadas? Né? Por que é interessante que uma célula seja nucleada? Inclusive, eu vou mostrar para vocês adiante, ela é uma célula original que inicialmente ela tinha núcleo, mas que ela perde esse núcleo no seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então, o que ela faz? Ela ganha. Por que ela perdeu o núcleo? Porque ela ganha em eficiência para transportar oxigênio, tá? Ela vai ganhar, inclusive, até espaço físico aqui na estrutura celular para transportar o oxigênio, que é a sua grande função, tá? Não tem também organelas citoplasmáticas aqui internas, não tem, ela é uma estrutura da qual ela vai ter realmente porções de hemoglobina, que é uma estrutura proteica, só para recordar vocês.
A hemoglobina, ela é uma proteína de 574 aminoácidos. Então, ela realmente é uma estrutura grande, presente nas hemácias e que vai ser a grande responsável por carregar o oxigênio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? As hemácias, elas não devem sair do sistema circulatório, tá? Por que a gente fala isso? Porque vocês vão ver que os leucócitos, eles têm essa capacidade. O DAP10 é sair dos vasos sanguíneos. Agora, as hemácias não. Então, isso é uma característica delas, porque a princípio, elas só vão sair caso haja uma hemorragia, uma interrupção de vaso, né? Aí sim, mas fora isso, não é a função delas sair de dentro do vaso sanguíneo. Bom, elas têm dimensões realmente pequenas, né? Micra é uma unidade extremamente pequena, embora ainda comparado com, por exemplo, uma plaqueta, ela ainda consegue realmente ser uma estrutura relativamente maior. Mas todo esse componente celular, obviamente, as células são estruturas diminutas. Tem uma forma bicôncava e isso, na verdade, faz com que a hemácia, ela consiga, na verdade, ser flexível. E isso é muito importante, tá? Porque essa flexibilidade permite a ela passar por entre vasos sanguíneos de calibres diferentes. Inclusive aqueles vasos sanguíneos mais finos e mais delicados. Então, ela tem essa flexibilidade. Inclusive, só para recordar, acredito que alguns de vocês já tenham tido disciplinas que mostrou. Lembram quando a hemácia ela se altera em termos de formato, por exemplo, na anemia falciforme, inclusive a gente vai ver isso adiante, ela perde essa flexibilidade. E é um grande prejuízo circulatório. Bom, gente, tem 2 minutos e que vai cair a ligação. Aqui no chat, o pessoal está pedindo para eventualmente fazer uma paradinha. Então, vamos combinar? Assim que cair aqui, a gente vai combinar 5 minutinhos. Eu vou produzir outro link, eu vou encaminhar para os líderes e nesses 5 minutinhos vocês podem ir ao banheiro, tomar uma água e volta. E dentro de 5 minutinhos a gente retorna, tá bom? Também a gente não pode interromper muito tempo, porque senão também não vai se estender demais, tá bom? Então, esses 5 minutinhos para que vocês possam aí esticar um pouquinho a perninha, voltar, tomar uma água, para não ficar cansativo que o pessoal está pedindo aqui, tá bom? Então, é isso. Então, vai cair já e não se preocupem, não. Sim, assim que a gente parar aqui, Lucas, eu vou contar, vou olhar aqui no relógio, 5 minutinhos e eu falo com vocês, tá bom? Bem, então só aqui, finalizando em termos dessa imagem, reparem vocês, está ilustrando justamente essa flexibilidade, que é característica da hemácia, e ela é uma estrutura acidófila, a célula é acidófila. E é por isso que nos esfregaços sanguíneos, nós podemos observar que ela está ali coradinha, naquele rosáceo clássico dos esfregaços, é a parte dela, tá bom? Então, ó, vai cair agora, são 19h35. 19h40 a gente está voltando, tá bom? 19h40, 5 minutinhos, tá certo? Então tá, então... Um abraço para vocês. Já vai cair aqui. Sim, estão perguntando se eu vou disponibilizar o vídeo no AVA. Vou sim, tá bom? Pode ficar sossegados. Aqui, só para a gente observar, que é a estrutura do hemograma que eu vou falar para vocês na hora que a gente voltar. Vai cair agora.